A igreja tirou 2 pecados para que ficasse apenas 7. É isso que a gente vai falar aqui, sobre 9 pecados que a sua mente, que o seu ego, que a ideia que você tem de si, faz com que você seja usado. São as armas usadas por esse diabo, que vocês já entenderam o que é. E o primeiro pecado é a luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é um desejo intenso e desregrado em relação a prazeres. E não tem a ver apenas em prazeres sexuais, tá? Mas em todo tipo de prazer. É uma pessoa que ela é descontrolada, o prazer comanda e domina ela. A vida dela fica em busca do prazer, porque ela está totalmente desconectada da essência, então ela busca o prazer para suprir as necessidades dela de falta, e essa falta só é suprida por Deus, pela sua essência. Então, quando você se conecta na sua essência, você tem uma conexão direta com Deus. Fora isso, você não tem essa conexão. Você tem, né? Porque Deus é tudo, mas você não sente. E o que você sente é que é importante, porque quando você se importa com isso, você começa a buscar. Quem aí tem um desejo absurdo, excessivo por sexo, por exemplo, e está sempre buscando a sexualidade, sempre buscando prazeres, coisas nesse sentido, para suprir uma falta que existe dentro de você. A luxúria, ela acaba trazendo e dominando você, ao invés de você, que tem o prazer e que tem o desejo, e é maravilhoso e não tem problema nenhum, a sexualidade, ela é fantástica, desde que ela não domine você. O segundo pecado é a preguiça. A preguiça todo mundo sabe o que é, mas qual a diferença entre a preguiça e o procrastinador? A preguiça é aquela pessoa que ela tem uma falta de ânima, ela tem uma falta de vida. Ânima é aquele que anima, né, que traz a vida, que dá a vida. E quando você está desanimado, você tem essa preguiça sobre a vida. Então, o preguiçoso, ele não tem intenção nenhuma de fazer qualquer coisa. O procrastinador, ele quer fazer, mas ele não consegue. Entende a diferença? Então, a preguiça é o nosso segundo pecado. E o que acontece por que a pessoa tem essa preguiça? Tudo aqui tem a mesma origem, que é a falta da origem. Pecado original. Então, quando eu peco, eu erro o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Pecado original, eu erro a origem. Original vem de origem, da minha origem. Então, quando eu peco, pecado original, eu pequei, porque eu errei a origem. Era para minha origem ser divina, e minha origem, eu acho que eu sou isso aqui. E quando eu acho que eu sou isso aqui, eu estou fadado a todos os sofrimentos humanos. É maravilhoso e libertador isso, entender isso. Então, o pecado original vem disso, e todos esses pecados, eles têm a mesma origem, que é a falta de conexão com seu eu superior, a sua centelha divina, Espírito Santo, tanto faz qual o nome que você quer dar. A questão é que se você não domina a tua mente, você é dominado por ela. Por isso, eu criei os Indomáveis, para que você se conecte à sua essência e saia desses pecados. Só que esses pecados, eles são a sua sombra, é o teu ego. Isso não é você também. Você só tem. Só que enquanto você viver na mente, achar que você é isso, você vai sofrer o resto da vida. Através de ansiedade, de medo, depressão, todas as questões são a mesma. Você se perdeu de Deus, você se perdeu do universo, você se perdeu da tua origem, da sua identidade verdadeira. Para quem não acredita em Deus, não tem importância. Todos nós somos feitos, os padres ensinam diferente. É claro, porque a ideia é te manter no próximo pecado que vai estar ali embaixo. Medo. Quem tem medo, eu até coloquei um vídeo aqui, né? Vou colocar de novo, para responder até isso aqui, ó. Presta atenção. Você não entende. Para essas pessoas, a fé é baseada naquilo que não pode ser provado. Porque sem a fé, não existe manipulação. E sem manipulação não existe medo. E sem medo não existe poder. Fantástico, né? Então a preguiça é uma falta de ânimo, ou seja, falta de vida, porque a única fonte de vida é a tua essência. E se você não está conectado a isso,
tem essa preguiça absurda que ocorre nisso, diferente de quem procrastina, que às vezes tem a intenção de fazer, mas está programado através de crenças limitantes e falta de clareza. Base da procrastinação é isso. Eu não sei para onde eu vou e eu me perco nas infinitas possibilidades porque eu estou programado para ter medo, para achar que eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu não sou bom o suficiente, ou achar que o dinheiro é algo negativo, se eu fizesse dinheiro, então a pessoa acaba não fazendo. Próximo pecado, a ira. A ira é algo que fez parte da minha vida durante muito tempo. Eu tinha rompantes de raiva muito fortes, que me dominavam. Sempre ela vinha. Entenda que toda emoção, ela dura no teu corpo cerca de, ou seja, no máximo, 90 segundos. Aí você fala assim, poxa, mas eu fico com raiva o dia inteiro, a semana inteira, porque aquilo que alguém fez, etc. Ou seja, o que é a raiva? É um intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma pessoa, né, ou algumas questões. Ela tem a função de alguma situação considerada injusta, entende? A raiva, ela vem de uma injustiça. A pessoa, por exemplo, não concorda com você, você fica com raiva, porque você foi contrariado, ou alguém fez algo que você acha que é injusto aquilo. Ou seja, o tempo todo, essa questão de pegar, de comer do fruto proibido. Agora eu julgo que é certo, que é errado, e pela pessoa não ter feito o que eu acho que é o correto, me vem uma raiva muito grande. E quanto mais descontrolado eu tenho, ódio, né? Então você tem a raiva, você tem a ira, você tem o ódio, você tem o rancor, você tem esse... Quanto maior é, mais descontrolado é, e mais no animalesco você está. Ou seja, mais você está no cérebro reptiliano, que é instintivo, você está reagindo só, você nem pensa, você nem raciocina, você não tem um pingo de noção de quem você é, do que você está fazendo, você está apenas... tem gente que você fala alguma coisa, você vai contra a pessoa te ataca e ela tá até babando, fala, você não vê que isso é o óbvio, né? E a pessoa não tem nada de óbvio ali, porque ela tá dentro da crença dela, ela se identifica com a crença dela, e por ela se identificar com a crença, ela acha que você está indo contra ela. Mas você não está indo contra, só ao pensamento. Mas ela acha que ela é aquilo. E por isso vem essa raiva. Quem tem muita raiva e ainda não domina, se não for indomável, vai ser dominado pela sua raiva o tempo todo. E você vai fazer um monte de merda, vai atrair pessoas ruins e vai afastar pessoas boas da sua vida por causa dessa raiva. Próximo é a soberba. Soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as outras pessoas, uma arrogância, sabe? Aquela pessoa que é orgulhosa, eu não preciso de ninguém, eu sou bom o suficiente, eu não quero ajuda de ninguém porque eu sou foda, babando igual cachorro louco, exatamente. Essas pessoas, elas geralmente têm uma necessidade muito grande de atenção, de amor pelos outros, elas necessitam da aprovação e do amor dos outros, mas quando os outros querem ajudar, não precisa, porque você está achando que eu não sou bom o suficiente, você está achando que eu não consigo, você está achando que eu não sei, tudo isso é o ego. Este ego é a ideia que você tem de você, é um conjunto de coisas, é o teu corpo, seus pensamentos, é tudo que você viu, ouviu e sentiu, essa identidade. Ego do latim significa eu, só que é um falso eu, e este falso eu é que faz com que você adoeça, com que você brigue com as pessoas, com que você continue pobre, com que você insatisfeito, com ansiedade, com medo, tá? Tudo isso é essa identidade falsa que você está identificado. Enquanto você não for indomável e entender a sua identidade, dominar o seu falso eu e reprogramar o que foi colocado nele, você vai viver estafadado aos sofrimentos da vida. Próximo, inveja. A inveja é um desgosto provocado pela felicidade alheia, né? Pela felicidade e prosperidade do outro. É um desejo de possuir o que o outro tem e para que ele não tenha. Olha que doido. Isso é que é inveja. A inveja não é querer o que o outro tem também. Tipo, eu gostaria, fulano comprou um helicóptero, fulano comprou uma BMW Z4, também quero.
eu não quero o dele, eu quero também. Isso é legal. Poxa, eu vou modelar fulano, quero um corpo igual daquela pessoa ali, tem um corpo tão bacana, eu vou treinar para ficar com um corpo também assim bonitão. Não para ficar melhor que ela, ou etc, mas porque eu vejo a beleza nela, admiro e quero para mim também. Isso é uma coisa. Agora, a inveja, eu quero o do outro porque ele não pode ser mais feliz do que eu, entende? Quem às vezes tem dificuldade de ver o outro feliz precisa urgentemente dominar a sua mente e sair disso, ou você vai sofrer absurdamente. Depois da inveja, nós temos a avareza, né? É aquele mesquinho, é o miserável, que não é generoso, que não ajuda nada, nem ninguém. Boa também, o Magal que falou, ó, verdadeira inveja, né? É desejar que o outro dê errado, ou seja, que ele não tenha, é não querer que o outro dê certo, porque na verdade ninguém pode dar certo a não ser você, porque geralmente quando a pessoa quer isso, ela se sente tão merda que ela quer atrapalhar os outros para ver se diminui um pouco o outro, para que os outros não sejam tão melhores que ela. Isso tudo só tá na cabeça dela, tá? E o próximo é a avareza. É aquela pessoa que é mesquinha, que é miserável, que não é generoso, que não faz caridade. É aquele que é totalmente apegado ao dinheiro, pois acha que o dinheiro lhe transforma em alguma coisa, lhe transforma em ser importante. Então ele coloca a identidade dele, percebe que tudo tem o mesmo motivo, a identidade dele no que ele tem, naquilo. Então ele é apegado ao dinheiro, às coisas materiais. Por quê? Porque sem aquilo ele morre. Eu lembro de um causo que eu li na internet muitos anos atrás, fiquei de cara com aquilo, alguém contando que um bilionário, o cara tinha tipo 200 bilhões, e aí ele perdeu lá cerca de 80 bilhões. Ou seja, ele continuava bilionário, suicidou, porque perdeu aquele dinheiro, ou seja, ele perdeu a identidade dele, ele deixou de ser ele. Muitas pessoas se suicidam por falta disso, gera uma contração, porque está no ego, e essa contração gera uma depressão, porque a pessoa vive muito na contração, então ela vive depressão, e quando ela está muito nessa pressão, ela se identifica com aquilo e fala, eu não vou aguentar, eu não aguento mais essa vida, e ela faz uma besteira. Então, todos esses problemas da vida têm o mesmo motivo. Então, este diabo que está comandando a sua vida, nada mais é do que a tua mente, que está trazendo reflexos de tudo que você viu, ouviu e sentiu, experienciou na sua vida. Então a gente falou da avareza, e agora a gente vai falar da gula. A gula são aqueles caçadores vorazes à procura de sensação de prazer. E não é a gula só alimentar, tá? São aquelas pessoas viciadas em dopamina, porque está sempre procurando o prazer, e como estão vivendo ainda inconscientes de si mesmo, elas não costumam medir esforço para poder fazer, alcançar aquilo. Está sempre buscando uma nova comida, um novo gostinho, um novo negócio, uma nova viagem, tem uma gula, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, está buscando o tempo todo, tudo que dá prazer. Essas pessoas acabam procrastinando pra caramba. Por quê? Porque no momento, nem tudo dá prazer o tempo todo. E quando você coloca a sua identidade no que você está buscando prazer e não entende que algumas coisas você tem que fazer, independente de ser bom, gostoso ou não, ela gera uma insatisfação muito grande. Então, a pessoa, quem aí tem esse tipo de problema? Está sempre quicando de um negócio para outro. Ela começa um projeto, aí o projeto super bacana, super prazer, né, novo, né? E de repente começa a surgir dificuldades, porque tudo no início é difícil, porque você ainda não tem conexões neurais suficientes para fazer aquilo com maestria. Então, é complexo. E aí, quando vem a dificuldade, o que a pessoa faz? Ela pula para outro projeto. E ela pula para outro projeto. E ela pula para outra coisa. Ela é viciada em comida, viciada em bebida, viciado em drogas, viciado em tudo que gera prazer o tempo todo. Essa pessoa está o tempo todo no ego. O tempo todo no ego. E esse tipo de pessoa que tem geralmente isso, quando ela está no ego, gera uma raiva muito grande, uma ira muito grande, porque ela tem uma necessidade maluca do perfeccionismo, de fazer tudo certo. Nada pode dar errado, porque tudo tem que ter prazer. E ela gera essa busca por prazer o tempo todo. Felicidade não é temporário, Magal.
Felicidade é um estado natural da vida. Agora, o contentamento é igual prazer. É momentâneo. Então, o contentamento é porque eu contenho. Nossa, comprei esse carro, estou extremamente contente, eu estou alegre. Agora, felicidade é um estado natural da minha essência. É uma outra coisa. O contentamento, a alegria, essas coisas, tudo é momentâneo. É algo externo. Nossa, por exemplo, acabei de ganhar um relógio da minha esposa. Esse relógio aqui, achei muito lindo. E eu fiquei super contente com ele. E daqui a pouco, esse contentamento não tá tão empolgado, assim, aquela coisa toda. Hoje já não tenho muito isso com nada. Pode ser o que for, mas fiquei contente. E o contentamento é porque eu contenho esse relógio. Da mesma forma, do nível de contentamento, o ritmo é a compensação. Então, da mesma forma, tudo vibra e tudo vibra em polos. Então, vamos supor, você ganhou um troço aí, você ganhou um presente novo, você ganhou um dinheiro, você ganhou um carro, você ganhou qualquer coisa. Isso te gerou muito contentamento. O ritmo é a compensação. Ó, ele compensa igualmente para o lado oposto. Então, da mesma forma que você ficou alegrinho porque ganhou alguma coisa, se perder, igualmente você vai ficar triste. Por isso que é o grande problema de você ganhar na Mega Sena, é isso, que a pessoa não tem consciência da riqueza, ela fica extremamente feliz e ela fica extremamente triste quando perde, porque ela está apegada àquilo ali. Então a gula é o nosso próximo e, teoricamente, último pecado capital dos 7. Só que a igreja, ela tirou 2 pecados. Por que a igreja tirou 2 pecados? Que é o medo e a vaidade. Simplesmente porque a igreja usa o medo como a melhor arma para manipulação. A melhor arma para manipulação é o medo. Sem medo, não há poder sobre vocês. E o medo nem existe. Existem 2 tipos de medo, olha que legal. O medo orgânico, que vem do nosso cérebro reptiliano, que busca sobrevivência. Perfeito. É um medo natural, é um medo orgânico. Eu chego na beira de um prédio, fico com medo de cair. Eu chego perto de um leão, fico com medo de ser atacado, de um cachorro raivoso, entrar na frente de um carro, eu fico com medo. Então, tanto a igreja quanto a mídia, eles fazem isso para que você tenha medo e possa ser manipulado, porque através do medo, ou você faz o que eles querem, por exemplo, eu preciso que você me dê o dízimo, porque senão você vai para o inferno. Peraí, eu tenho medo de ir para o inferno, então eu dou minha grana para ele, trabalho para caralho, e dou minha grana para aquela pessoa que simplesmente quer o seu dinheiro ali, e ele acumula o dinheiro de muitos fiéis que temem a Deus. Imagina você temer a Deus se Deus é amor. Não faz nem sentido. Deus é amor quer dizer que ele não vai te punir, que ele não vai, porque você mesmo já faz isso. Você tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não significa que você vai fazer apenas o que você quer, mas você vai arbitrar, ou seja, você vai julgar. E quando você julga através do quê? Dos seus paradigmas, dos seus condicionamentos, através do seu ponto de vista que foi colocado. E quando você julga, compara, você decide se você está no inferno ou não. É só você que te manda para o inferno. Não é ninguém, muito menos Deus, que nem existe inferno. Tem uma história que eu conto no meu livro que é muito legal. Muitas pessoas já ouviram, muitas não, mas vale a pena ouvir de novo. Vale a pena ver de novo, né? E tinha um grande samurai extremamente poderoso e ele ganhava todas as batalhas, extremamente forte, inteligente, e ele queria saber, ele estava com uma dúvida cruel sobre se existia o inferno e o paraíso. E onde era esse inferno, porque ele venceria o capeta, o diabo, Satanás, etc. E aí ele começou a fazer essas perguntas e ninguém sabia responder ele. E ele queria e buscou um grande sábio que estava no alto das montanhas. E ele começou a subir essa montanha em busca desse sábio, e como era muito longe, ele começou a ficar ansioso para chegar logo e querer saber logo a resposta. Quando ele chega na casa do sábio, ele bate na porta todo ansioso, e aí sai aquele velhinho numa paz em pessoa, atende a porta, e ele já chega: olá, grande sábio, eu gostaria de saber se existe inferno e paraíso, e se tem, porque eu sou um grande guerreiro. Já no ego, né, naquela empolgação toda, o sábio vira para ele e fala assim: quem é você para se dirigir a palavra a mim, um mero camponês?
uma mera pessoa que não sabe nem falar direito. Ah, se aquilo já deixou o grande samurai na ira e extremamente nervoso com ele, e já arrancou da espada para poder matar o sábio. E no momento que ele pegou na espada, o sábio coloca o dedo de novo e diz: você acaba de pisar nos portões do inferno. E ele parou e ficou olhando ali, né? Aí ele entendeu. Uau! E guardou a espada novamente. Quando ele guardou a espada e agradeceu, porque ele entendeu o aprendizado, o mestre vira para ele e fala: você acaba de pisar nos portões do paraíso. Quando você se descontrola, quando você está no ego, quando você está nesse descontrole emocional, você está totalmente no inferno. Quando você está na sua essência, você está na paz, você está no agora, que é o único momento que existe, e você sente gratidão pela vida e por tudo, por cada aprendizado, você está no paraíso. É isso que significa. E o medo e a vaidade foram tirados exatamente porque é a forma mais poderosa de manipular as pessoas para fazerem o que elas querem. E o que é o medo, né? Então existe o medo orgânico, que eu disse, mas existe o medo mental, que é esse que eles usam. Este medo mental é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro, sempre. Você nunca vai ter medo do passado. No futuro, mas com base no passado. Com base em tudo que você viu, ouviu e sentiu. Então, se você ouviu que você vai para o inferno se não obedecer o padre, ou o pastor, ou quem quer que seja, então todo mundo, tirando a tua religião, todo mundo vai para o inferno. Porque todo mundo é contra o que você acredita. E você é contra o de todo mundo. Então todo mundo está errado. Só você com a sua verdadezinha, que foi ensinada por um pastor e por um padre, e você nunca questionou, você nunca raciocinou, você nunca pensou, nunca usou o neocórtex para sair da programação. Por isso o Neo do Matrix, ele é o Neo, porque ele usa o raciocínio, essa conexão com o divino, para sair da programação da Matrix. Quando você pensa, quando você questiona e busca conhecimento verdadeiro, você vê que não faz sentido nenhum isso. E o medo é aquela pessoa que é cheia de suspeitas e desconfiança, tá? Esse modelo de pensamento, essa pessoa que está muito no medo, ela fica obrigada a avaliar absolutamente tudo, buscando possibilidades negativas. Então ela está sempre com medo de arriscar, com medo de fazer, com medo de colocar. Então você perceba que esse medo não é pecado, mas é totalmente pecado, porque você está fora da origem. Lembra? O pecado original é errar a origem. Então quando eu peco e eu vou para o medo, eu errei a origem de novo, porque eu acho que eu sou esse corpo. Imagina só se você não fosse os seus pensamentos, se você não fosse o seu corpo, se você não fosse os seus condicionamentos mentais, aquilo que você acha que é certo, se você não fosse o teu corpo, o teu nome. Se por acaso você fosse um ser espiritual, consciente, inteligente, criativo, feito à imagem do ser mais poderoso do mundo, e que pudesse criar até um ser humano e todas as coisas que existem no planeta. Vamos supor que você fosse isso. E por ser imagem e semelhança do Criador, o Criador sendo espírito significa energia. Sendo energia, é um ser eterno que não morre e não sofre. Porque não tem tato, audição, não tem os 5 sentidos. Então não tem esse tipo de sentimento que você acredita que tem. Imagina se você fosse, talvez, você sentiria medo, este medo mental, que é essa criação do subconsciente, refletindo ideias, pensamentos que foram colocados na sua cabeça desde que você nasceu, aliás, antes de você nascer, né? Quando eu digo nascer, você foi fecundado, tá? Não quando você saiu da barriguinha da mamãe. Quando você é um ser espiritual que comanda o teu corpo, você sai do medo, da gula, da raiva, da ira, da vaidade e etc. Tá? E o último é a vaidade. É a valorização absurda que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras coisas físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades externas sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Por que você acha que a igreja usa aqueles aventais
ouro e etc. Para mostrar poder. Por que você acha que a porta de uma igreja é gigantesca? É para você ver o quão pequeno você é diante da igreja. Faz sentido para você? Tá entendendo? E o que eu faço então para sair isso? Você se torna indomável. O que é um ser indomável? É um ser que domina a sua própria mente, seus condicionamentos, reprograma essas ideias sobre a vida, porque entende como a vida funciona, e se conecta à sua essência divina, e não à ideia que foram colocadas desde os seus antepassados o tempo todo, te boicotando, contando coisas que são mentiras para que você tenha medo, para que você sinta inveja, para que você queira o do outro, fica chateado com a verdade do outro, entende? Esse excesso de vaidade. Rosana, você é vaidoso? Depende, sou vaidoso, mas a vaidade não me domina. O que é ser vaidoso? Cuidar da minha barbinha, cuidar do cabelo, né, para não virar igual um bicho aqui, todo barbudo, com pelo até na cara, ficar cheiroso para que eu não fique fedendo. Isso é ter vaidade, é ter um controle. Todas essas coisas são, em certo nível, são boas. Por exemplo, quando a gente fala da luxúria, né, existe ali sim a questão do desejo sexual. Adoro sexo, perfeito, mas o sexo não me domina. Então eu tenho uma certa preguiça, às vezes eu posso estar cansado, não quero fazer tal coisa por causa de vários motivos, mas a preguiça não me domina. Eu tenho raiva, sinto raiva, quando acho que algo está injusto, quando alguma coisa nesse sentido atrapalhou, entende? Mas essas coisas não me dominam. Então eu sinto raiva por algum motivo, em 90 segundos, 10 segundos, já entendi que aquilo me incomodou e acabou. Aquilo não me domina, tá entendendo? Então, por exemplo, eu guardo dinheiro, mas não quer dizer que eu sou avarento ao ponto é porque eu guardo dinheiro com o intuito de investimento, para que aquele dinheiro trabalhe para mim e não eu trabalhe para o dinheiro. Então eu fico guardando dinheiro igual um maluco ali. Eu busco essa evolução eterna. Então, várias coisas aqui existem o lado bom, desde que não te domine, mas você utilize aquilo. Então, imagina o seguinte, imagina que chega uma pessoa aqui totalmente descabelada, barbudo, vocês não iam ver, mas se estivesse meio sujo e com os dentes tudo podre, tudo quebrado, porque não tem um pingo de vaidade, vocês veriam alguma autoridade nessa pessoa? Vocês teriam respeito pela pessoa? Essa pessoa, vamos supor que ela fosse falar para vocês sobre riqueza, sobre relacionamento, como? Você ia olhar e falar assim, essa pessoa não ama nem ele mesmo. Entende? A vaidade, no caso que eu mostro, é em cima de amor próprio. Você gostar do corpo que você possui, do corpo que você domina, do corpo que você tem, e não permitir que este corpo seja a sua identidade, seja dominado por você. Entendeu? Indomável.